sou o diretor de A Noite Todos os Gatos São Pardos e os meus pronomes são ele, dele. A intenção do filme é ser nosso TCC, então a gente precisaria fazer ele de qualquer forma. E aí, na hora que você tá ali pensando, o que vai ser meu TCC, acho que na UNB você tem um processo antes de começar o seu TCC, que você já tem um roteiro produzido, você já tem algo ali criado para dar continuidade quando você vai chegar na fase do TCC. Eu e o Gabriel, desde o começo, assim, desde o nosso segundo semestre, terceiro, a gente falou, cara, a gente vai fazer o TCC junto. A gente descobriu que era possível, sacou? A gente falou, vamos fazer o TCC junto. Chegamos agora no último semestre e decidimos, vai ser junto. Mas e aí, sobre o que vai ser? A gente vai pegar esse roteiro que a gente já tem feito, ele tinha um, eu tinha outro, porque era uma matéria, ou a gente vai fazer algo novo? E aí a gente decidiu que a gente não ia tomar esse caminho mais fácil, sabe? De ir ali no que a gente já tinha, no que a gente já tinha projeto, porque era parte da matéria e tudo mais. A gente falou, não, vamos criar algo novo. A gente começou o processo do TCC 1 ano atrás. A gente só pegou o TCC agora, nesses 3 meses desse semestre que está correndo agora na UNB. E aí a gente falou, cara, vamos criar algo de gênero. O Pinheiro, o Gabriel Pinheiro, né, que é o meu parceiro dentro do TCC, que é o produtor do filme, ele falou, cara, vamos criar algo de gênero. Eu queria muito trabalhar com terror. Acho que gênero é uma coisa que pode crescer muito a gente profissionalmente. E essa é a intenção, né, da faculdade, de TCC e tudo mais. Eu falei, beleza, vamos de gênero. Eu falei, vou criar o roteiro, você vem me ajudando. E aí a gente foi pensando sobre o que a gente queria falar. Vamos falar sobre terror psicológico, beleza. Sempre tenho muita vontade de colocar o tema da negritude dentro de tudo que eu crio. Então veio toda essa questão da negritude dentro do terror psicológico. E aí foi onde a gente chegou no afro-surrealismo. Foi onde a gente chegou como uma pessoa negra é retratada no gênero, sabe? E aí foi dali que a gente foi construindo todo o roteiro, toda a intenção do projeto. Acho que a maior inspiração foi, de fato, o afro-surrealismo, quando a gente caiu nesse manifesto, nesse conceito. Foi realmente um guia. A gente já até tava com, acho que metade do roteiro produzido, assim, e aí explodiu minha cabeça, tá ligado? Eu comecei a criar ali, pensando mais nessa questão do afro-surrealismo. E afro-surrealismo tem muito a ver com Corra, Jordan Peele, tem muito Atlanta também, do Donald Glover, tem muito afro-surrealismo, principalmente a segunda e terceira temporada. Então, acho que a referência vem muito dali. E como a gente queria criar um filme de gênero de terror que fosse, de fato, assim, com todas as características, todos os arquétipos de terror mesmo, a gente acabou bebendo muito desses mais clássicos. Principalmente Cairo. Acho que Cairo, assim, tem uma cena que a gente colocou no curta que é exatamente igual a uma cena de Cairo. Porque a gente realmente quer fazer essa experimentação, sabe? A gente consegue fazer um filme de terror do jeito que filme de terror é feito. Aí essa foi a nossa maior intenção. Quando você é universitário, a gente acaba criando muito drama, a gente vai ali um pouquinho... A gente brinca um pouco com comédia, mas ainda tem muito drama. E a gente percebeu que os temas, geralmente, eles não fogem muito dessa linha, sabe? A gente quis brincar com o gênero, de fato, do jeito que um gênero é feito. Sentar e falar, vamos fazer um filme de gênero e puxar todas as marcas que esse gênero tem, pra ver se a gente consegue. E eu acho que é uma coisa que eu falo muito com o Pinheiro. A gente precisa antes entender as regras para depois a gente tentar quebrar elas. Então vamos entender as regras desse gênero, vamos entender as regras do terror, vamos entender as regras da comédia, vamos produzir em cima daquilo. E aí depois a gente começa a brincar do jeito que a gente quer. É realmente agora sentar e gravar, sabe? A gente já começamos a pré agora, a gente está com uma equipe muito bem formada, uma equipe de pessoas muito capacitadas e buscando, sabe, crescer profissionalmente dentro do audiovisual. E o desafio vai ser realmente fazer um filme que faça jus ao gênero, sabe? Porque, de certa forma, a gente é universitário e a gente não produziu tantos curtas assim, né? A gente produziu o que a universidade te oferece para você produzir. Então, o desafio vai ser, de fato, entregar o que a gente se propôs a fazer. O medo, ele caminha junto com a ambição. Então, quanto mais medo eu sinto, maior fica a minha ambição também. A primeira coisa que a gente fez foi buscar referências, muita referência. Assistir muito filme, que é o que você tem que fazer, né? A gente assistiu muito filme, pegou referência de fotografia, referência de arte, referência de enredo. E aí depois eu sentei para produzir o roteiro com o apoio do Pinheiro. Com o primeiro tratamento finalizado, a gente buscou orientação de professor, de ex-professor. A gente teve muita ajuda de uma ex-professora, a gente teve muita ajuda da nossa orientadora. Esses apoios foram muito importantes para a gente chegar nos tratamentos seguintes, né? Deixar uma história amarrada. Acho que é muito importante, antes de qualquer passo ali dentro da pré-produção, você ter a sua história amarrada. Porque se você
você começa a pré, e aí você muda a sua história no decorrer da pré ou até no decorrer da gravação, isso pode atrapalhar muito. Então a gente quis ter uma história amarrada, a gente chegou até um quarto tratamento, provavelmente a gente deve ir até um quinto, sexto, mas aí é só para adequar o roteiro à locação que a gente conseguiu. Beleza, assim que você tem o seu tratamento finalizado, com o enredo do jeito que você imaginou, do jeito que funciona para a sua produção, aí a gente começa a montar a equipe, a gente começa a... Acho que o mais importante, antes de tudo, é você montar a sua equipe, achar o seu diretor de fotografia, achar a sua diretora de arte, puxar ali as assistências para cada área, achar seu diretor de som e conversar com essas pessoas para elas estarem inteiradas no projeto, e aí sim você começa a sua pré. A sua pré vai incluir ali o seu diretor de fotografia criar uma decupagem, a sua diretora de arte criar um plano de arte, o seu diretor de som fazer a decupagem sonora. E a partir dali você já junta com o financiamento, né? A gente tá fazendo curto universitário, então não tem verba, a gente precisa da ajuda das pessoas. E aí a gente começou o financiamento assim que a gente fechou a equipe. Fechou a equipe, o que é? A gente tem como produzir, vamos começar o financiamento. A gente fez o financiamento coletivo na internet. Criamos uma página no Instagram, a gente produziu conteúdo para gerar engajamento. Inclusive os conteúdos ficaram muito bons. Valeu, mano. A gente se esforçou. É aquela questão, tipo assim... A gente tem suas funções dentro do curta, certo? Diretor, produtor e tudo mais. Mas como é um curta universitário, a gente acaba acumulando funções. Eu queria muito ter uma equipe cuidando do Instagram, sacou? Indo lá, produzindo conteúdo pra gente conseguir as coisas. Mas acabou que ficou muito na minha mão, na mão do Pinheiro, de uma galera que se propôs a ajudar. Mas, de qualquer forma, essas pessoas têm outras obrigações. Então, outras obrigações, inclusive o curta. Então, tipo assim, eu tava tendo que cuidar da direção e alimentar essa página do Instagram. O Pinheiro tava tendo que cuidar da produção e alimentar essa página. Então, ficou muito bom, mas podia ser algo melhor se fosse melhor estruturado, se curto universitário tivesse mais verba, tivesse maior apoio, sacou? E como é que foi o resultado do financiamento coletivo? Agradou vocês? Então, a gente chegou até acho que uns 70% da primeira meta. A gente tinha 3 metas. Não foi o que a gente imaginava, mas a gente já tem uma verba suficiente para produzir o curta. E a intenção é essa, a gente não quer fazer o melhor curta do mundo com a maior verba e tudo mais. A gente queria o suficiente para conseguir fazer o filme. Isso a gente já tem. Assim, as pessoas ajudaram muito, a gente teve muito apoio de diversas pessoas, diversos lugares. O que a gente precisava a gente já alcançou, o filme é produzível, a gente tem verba para ele, a gente tem equipe para ele. Então, a gente fez o financiamento coletivo e ele acaba hoje. Então, a gente até tá fazendo uma ação no Instagram para ver se a galera engaja um pouco mais, compartilha, pra gente alcançar mais pessoas e assim receber mais doação. Mas a gente conseguiu um patrocínio do Tijolo, que ele é o dono do Café de Preto, é um café 100% negro do Rio de Janeiro. E aí ele veio bem solícito, assim, querendo ajudar a gente, querendo fazer o filme dar certo, aquela coisa de quem tá um pouco lá na frente estender a mão pra trás e ajudar, sacou? Ele ofereceu 2 cafés pra serem rifados. Então a gente, assim, o financiamento acaba hoje, semana que vem a gente deve começar essa rifa do café, porque aí já entra um pouco mais de grana pro filme, a gente já fica um pouco mais confortável, já consegue brincar um pouco mais de certa forma. Sair ali daqueles gastos que são obrigatórios, sacou? Tipo transporte, alimentação da equipe e tudo mais. Agora, voltando a falar sobre o curta, as escolhas de locação, inclusive uma delas é aqui, né? Sim. E aí, como é que foi o processo de escolher? São só 2 locações, certo? São 3. São 3? Mas uma das locações é uma rua, então acho que é a locação mais tranquila. Cara, o processo de ir atrás de locação acho que é sempre... Assim, o curta ele só tem 3 locações, mas ainda assim é um processo um pouco difícil. A gente teve que bater um pouco a cabeça, principalmente com a locação principal, que é a casa. Mas a do bar não, a gente... eu sentei com a minha diretora de arte, que é a Isabela Brasil. Eu sentei com ela, ela falou, cara, a gente precisa de um bar. Eu tenho uns amigos, que é o Casagrande, o Gonçalves, o Raul. Eu tenho uns amigos, eles estão com o Girô, que é um espaço colaborativo, que funciona como bar, funciona como produtora. Vamos lá, vamos ver se você gosta do espaço, se você acha que o espaço cabe pro filme. E a gente conversa com eles, a gente veio aqui, e na hora que eu entrei aqui, eu falei, cara, é aqui, sacou? Tipo, aqui tem exatamente a atmosfera que eu imaginei pro filme. A gente conversou com os meninos e eles toparam na hora a ideia. E aí deu bom a primeira locação, o bar, fechamos. A gente foi atrás de uma rua, eu sempre tive muita intenção de gravar em Taguatinga, sacou? Porque a maioria da equipe tá saindo daqui, eu acho que é muito importante você produzir
produzir de onde você está saindo, sacou? Produzir para onde você está saindo. E aí a gente foi atrás de uma rua, aqui em Taguatinga também, a gente conseguiu uma que cabe muito bem na estética. E aí o maior problema tinha sido a casa, mas um amigo e a mãe dele ofereceram a casa deles para gravar, e a casa cabe perfeitamente na intenção do filme, em como ficou distribuída as cenas, e aí fechou a locação perfeitamente. Agora, sobre a atmosfera e a intenção do filme, quais que você já assim, tá buscando? Porque qual é a mensagem que o filme tem que trazer que seja essencial, por exemplo? Então, o filme ele é sobre um garoto negro que ele vive conflitos familiares dentro da própria casa. E aí, em meio a esses conflitos familiares, ele tá tendo que lidar com uma assombração também. E essa assombração, ela traz para ele uma certa bagunça temporal. À medida que ele vai tendo interações com essa assombração, ele fica perdido no espaço-tempo, sacou? Ele vai parar, por exemplo, em uma cena, ele tá no aniversário da avó, e aí ele volta para casa, ele não tá mais naquele tempo do aniversário da avó, ele voltou para um jantar de 1 ano atrás da família. E aí, porque a nossa intenção era colocar esse conflito familiar como meio que a força motriz que fez tudo isso acontecer com ele. A assombração, ela tá ali por um motivo, ela tá ali ela não é o antagonista, de certa forma, do personagem principal, sacou? Ela meio que tá ali para consertar aquele problema que existe dentro da casa do personagem principal. É aquela questão, que eu falei antes, a gente pesquisou muito sobre como pessoas negras são retratadas no cinema, principalmente no cinema de horror. E aí a gente percebeu que sempre foram coisas muito... sempre foram estereótipos ruins, sabe, de pessoas negras, e pessoas negras nunca tiveram protagonismo e nem complexidade. E tiveram, na verdade, só que eram outras pessoas negras produzindo, sacou? E aí a gente quis trazer um pouco disso, de a pessoa negra, ela não tá tendo ali necessariamente... O personagem negro não tá tendo ali necessariamente um antagonista. Aquilo é uma forma de dirigir ele para um lugar melhor, sacou? E aí a gente brinca bastante com espiritualidade. No filme a gente fala um pouco sobre Exu e sobre toda essa questão da transformação. O personagem principal, ele precisa ser transformado, e esses acontecimentos que chegam até ele são exatamente para chegar a essa transformação. Tem outras referências além do cinema? Eu não consigo pensar agora de cabeça. A gente tem outras referências, mas são muito mais bibliográficas, porque como a gente está produzindo TCC, a gente precisa ter uma memória, e essa memória precisa ter referências de estudos acadêmicos e tudo mais. A gente tem como referência para essa pesquisa de como pessoas negras foram retratadas no cinema, principalmente hollywoodiano, o horror noir, que é da Robin Coleman, e mais referências fora do cinema eu não consigo pensar em nenhuma agora. E qual foi a cena que você mais gostou de escrever? A cena que eu mais gostei de escrever? Caraca, tu me pegou. Acho que é exatamente essa cena que traz essa memória de Exu, sabe? É uma cena ali pro final, o personagem ele entra em contato com o mentor, que é a avó, e é um pouco depois do conflito principal. Ali ele tá buscando resolução, e aí a avó acalma ele com uma frase de Exu, e acho que foi muito gostosinho, assim, de escrever, sabe? Porque é meio que um alívio de todo o suspense, de todo o terror. É realmente o sol no meio da tempestade do personagem principal. Então foi muito gostoso de escrever. E qual delas você acha que vai ser mais difícil de fazer? A mais difícil de fazer? Eu acho que vai ser o conflito final. Conflito final porque o personagem... Spoiler. O personagem principal, ele é dividido em dois. Ele é dividido em dois, a gente só revela isso ali pro final e tudo mais. Mas a gente tem uma cena em que os dois estão ali ao mesmo tempo dentro de quadro. Eu acho que ali vai ser um desafio legal até de se fazer. O motivo do financiamento coletivo, só voltando para esse assunto, por que não passou o FAQ, por exemplo? Por que não teve essa opção? Acho que porque a gente chegou em um projeto
sólido, a gente chegou em um roteiro sólido muito perto da produção. E a gente tem que entregar isso para a banca de TCC, por exemplo. Então a gente tem uma data definida. Se a gente tivesse tempo para ir lá, tentar um FAQ, não, vamos esperar o FAQ para a gente produzir o filme. Aí sim a gente iria atrás. Só que o filme precisa ser feito. E em produções em Brasília, você acha que o FAQ faz muita diferença? Cara, eu acho que sim. Acho que não o suficiente. Poderia ser mais. Mas tem muito que melhorar, né? Acho que sempre tem que melhorar. O FAQ, principalmente. Agora, sobre o cinema negro, o que você sente que falta falar? O que você acha que um dia você vai poder falar e que ninguém tá falando? Cara, eu acho que tudo tá sendo falado. Tu bota fé? Eu acho que não falta gente querendo falar, falta gente parando pra escutar, na moral. Mano, meu filme favorito acho que é Peixe Grande, Histórias Maravilhosas. Que eu acho a direção de arte muito bonita. E foi meio que o filme que me fez puxar um pouquinho assim pro cinema. Meu cineasta de Brasília, eu vou falar minha orientadora, vou puxar um pouco de saco pra ela. É a Emília Silverstein. Ela é professora de foto, inclusive, na UNB. E eu tenho muita admiração por ela. E as nossas redes sociais, eu vou falar a minha e do Gabriel, ele não pôde estar aqui, mas fazer essa fezinha aí pra ele. A minha é JL_de Santos e a do Gabriel é G_Pinheiro. E a do filme é filme.todos os gatos são pardos. Quem quiser acompanhar toda a pré-produção, a produção e após, a gente vai estar produzindo alguns conteúdos lá para todo mundo ficar inteirado, principalmente todo mundo que contribuiu, que acho que é mais que justo. Inclusive tem alguns rios já, né, de como funciona pré-produções, em busca de locações, essas coisas. Sim, já tem algumas coisas produzidas para entenderem um pouco como funciona o cinema universitário. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo, de verdade, pelo papo. Valeu, tamo junto. Foi muito divertido, mano.